serenar os pensamentos, né? Das coisas que a gente trouxe lá de fora, para que a gente possa se concentrar nesse momento importante das nossas vidas. Por algumas horas a gente vai ler e ouvir os ensinamentos de Jesus, pedir para que Ele faça com que nossos ouvidos, nossas intuições sejam mais sensíveis a isso, que o nosso anjo da guarda possa estar sempre ao nosso lado, nos facilitando o aprendizado. Começar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como em todo o universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje em paz. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como perdoa as todos que me devem. E não me deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Abençoe o início dessa reunião e abençoe essa reunião. Amém. Graças a Deus, que sejamos todos unidos no mesmo intuito, com o mesmo pensamento, para a gente obter os mesmos objetivos. A lição da noite de hoje é o capítulo 8 já. Olha, já tivemos 8 lições, gente. Oi? Oi? Voltou? Oi. Tá certo, tá certo. Falhado meu, Aí eu fiquei com medo de não estar mais sendo ouvida. O capítulo 8 é a escala espírita, a progressão dos espíritos. Então, progressão dos espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, porém, perspectivas e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem com o tempo. A princípio, eles se encontram numa espécie de infância, carentes de vontade própria e sem a consciência perfeita de sua existência. Então, eu quero frisar mais uma vez que quando se fala simples e ignorantes, não está se referindo a eles serem maus. Não é isso. Aqui a ignorância é de não conhecimento. Nós somos ignorantes de muita coisa. Não é uma pessoa bruta, uma pessoa ruim, não. Ignorante é assim, e simples, tá? Então, à medida que o espírito se distancia do ponto de partida, desenvolve-lhes as ideias, como na criança. E com as ideias, o livre-arbítrio, isso é, a liberdade de fazer ou não fazer é um dos atributos essenciais do espírito. Mais uma vez, eu quero frisar que nós somos donos do nosso próprio destino. Podemos sofrer influências de espíritos? Sim, porém, nós temos dentro de nós o que é o certo e o que é errado. Nós podemos enganar todo mundo, menos a nós mesmos. Então, o livre-arbítrio é dado para a gente. Aqui está falando bem que as ideias se desenvolvem como numa criança. A criança nasce pequena, ela não sabe andar, ela não sabe falar, porém, com o passar do tempo, ela vai aprendendo tudo isso. A mesma coisa acontece conosco. O objetivo final de todos consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade. Com este objetivo, os espíritos revestem transitoriamente um corpo material. A vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não é mais do que um instante na eternidade. Então, qual é o nosso objetivo? Conseguir a perfeição. E isso é possível por quê? Porque nós vamos nos encarnar quantas vezes se fizer possível e vamos evoluindo a cada dia e a cada passo. Então, nós vamos possuir um corpo material para que isso aconteça. Somos espíritos eternos. Não morremos. Uma vez que fomos criados, somos eternos, diferentemente da matéria. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio labor. Ele avança na razão de sua maior ou menor atividade, ou da boa vontade em adquirir as qualidades que lhe faltam.
Não podendo, numa só existência, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais, ele chega a essa aquisição por meio de uma série de existências, em cada uma das quais dá alguns passos para frente na senda do progresso e se liberta de algumas imperfeições. Para cada nova existência, o espírito traz o que ganhou em inteligência, em moralidade, nas suas existências passadas, pretéritas, assim como os germes das imperfeições que ele ainda não conseguiu superar. Não perde jamais uma vitória alcançada. Um vício vencido jamais lhe será problema, tampouco poderá retrogradar, pois os espíritos não degeneram, podem permanecer estacionários, mas jamais retrógrado. Isso quer dizer o seguinte: o que a gente aprendeu nessa encarnação, nós não perdemos. Está lá na nossa bagagem, como eu disse para vocês, gravada no nosso perispírito. Né? Nas outras aulas foi falado que tudo é gravado lá. Então, tudo imoral, intelectual, tudo está lá gravado. Já escutaram falar de crianças que vêm e encarnam e falam: nossa, como essa criança toca piano desse jeito? Se ela nunca viu, ela trouxe na bagagem. Porque em outra encarnação, ela aprendeu a tocar piano. Nossa, como essa pessoa costura sem ter uma aula de costura? Ela trouxe, ela tem dentro de si o germe disso. Assim como tem do vício, né? Se ela não conseguiu superar um vício na outra encarnação, consequentemente, ela vai trazer para essa. E vai ser um desafio para ela vencer esse vício. Então, a maneira que nós vamos reencarnando e vamos, assim, aprendendo a nos melhorar, nós vamos evoluindo. É rápido? Não. Como nada na natureza dá salto. É devagar. Porém, mais uma vez frisando, tudo isto depende unicamente de nós, tá? Quando o espírito empregou mal uma existência, isto é, quando nenhum progresso realizou na senda do bem, essa existência lhe resulta sem proveito e ele tem que recomeçar em condições mais ou menos penosas. Bom, esqueci de falar do item passado, que o espírito jamais regride. Tudo que ele aprendeu e tudo que ele tem, ele não perde, não volta atrás. É como uma criança na escola. Se ela já fez o segundo ano, ela não precisa voltar para o primário novamente, para o primeiro ano, porque ela já passou por aquilo. Ela vai para frente, ela para, ela estaciona por vontade própria, porém, ela segue em frente. É indeterminado o número de existências, depende da vontade do espírito reduzir esse número, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral. No intervalo das existências corpóreas, o espírito vive a vida espiritual, que Kardec chama de erraticidade. Quantas vezes a gente já escutou falar assim, nossa, aquele espírito está na erraticidade? E por falar erraticidade, se tem a impressão que aquele espírito está errando. Não, não é isso. Ele está lá, ele está aprendendo, ele está fora da matéria, está lá aprendendo também no lado espiritual, no mundo espiritual, porém se fala erraticidade. Ele está lá solto e mesmo lá ele tem o livre arbítrio de ir e fazer exatamente o que ele quiser, assim como nós temos aqui. Só que eles têm uma liberdade maior do que da gente, porque eles se locomovem bem mais fácil do que nós, né? Eles vão de um lado para o outro, eles se aproximam da gente pelos pensamentos, pelos atos, por tudo que nós fazemos. A gente já tem uma certa dificuldade para isso, porém para eles não. Quando os espíritos realizam a soma de progresso que o estado do mundo onde estão lhe faculta efetuar, eles o deixam, passando a encarnar no outro mais adiantado, onde entesouravam novos conhecimentos. Prosseguem assim, até que nenhuma utilidade mais tenha a encarnação em corpos materiais. Entram, então, a viver exclusivamente a vida espiritual,
em que progridem no outro sentido e por outros meios, galgando o ponto culminante do progresso, gozam da felicidade suprema. Então, quando a gente faz, né, todos os nossos progressos, nessa ida e vinda, nasce, desencarna, renasce novamente, e vamos devagarinho, ora melhorando a nossa moral, ora melhorando o nosso intelectual, enfim, todas aquelas coisas que nós necessitamos de evoluir, a gente vai chegar num ponto culminante. Estamos longe disso? Sim, estamos longe disso, mas estamos a caminho. Isso é importante. Já nos interessamos por alguma coisa. Já há dentro de nós algo que nos encaminha para que a gente se interesse por isso. Então, estamos a caminho. Já foi dado os primeiros passos, o primeiro conhecimento, o interesse das leis de Deus e das coisas que acontecem, tá? Agora a gente vai passar para a escala espírita. E eu vou contar uma historinha para vocês, porque eu sou cheia de historinha, né? Foi feita uma pesquisa em Minas Gerais. Aí foi lá uma jornalista como a Stephanie, com o microfone em mãos, e ia entrevistando as pessoas, fazendo a seguinte pergunta para que as pessoas respondessem. O governador de Minas Gerais, a partir de agora, vai impor uma lei para vocês. Eu quero que vocês deem a sua opinião. A partir de hoje, quem tiver o nariz maior vai pagar imposto maior, porque usa mais oxigênio. Então, de acordo com o nariz da pessoa, a pessoa iria pagar um imposto. Nariz maior, paga maior. Nariz menor, paga menor. E foram obtidas respostas das mais variadas possíveis. Respostas engraçadas, respostas de alguém que estava revoltado, resposta de alguém muito inteligente, resposta de quem achava que estava certo e falou um monte de coisa. Enfim, foram várias as respostas. E Kardec, para conseguir a escala dos espíritos, se fez as mesmas perguntas. Claro que ele não perguntou sobre o nariz, mas para ele chegar às escalas dos espíritos, ele precisou fazer várias perguntas e conhecer vários espíritos e obteve várias respostas. E a partir das várias respostas que ele teve, ele foi classificando e fazendo uma escala dos espíritos. Então, a escala espírita. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 100, vai apresentar uma classificação prática dos diversos espíritos de acordo com seu progresso intelecto-moral. Lembra o codificador que esta classificação não é estanque, existindo inúmeras variações entre uma classe e outra, e que espírito algum permanecerá eternamente na mesma classe, pois o progresso é uma fatalidade da lei divina. Foi o que eu falei no outro pedacinho da lição. Vai depender da gente. Cada um está numa classe. Então, vocês estão vendo ali no gráfico, naquela pirâmide ali, nós temos espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos, certo? Então, ali dá para se ver mais ou menos. Ali na frente nós temos Jesus, né? Que está lá em cima na escala, né? Na ponta da pirâmide. Depois nós temos os espíritos bons, que são aqueles que já estão no plano espiritual e que nos protegem, tipo como espírito protetor, espírito que fazem as coisas boas, etc. E aquele pretinho lá atrás, negrinho, assim, por quê? Porque tá cheio de pecadinho. Somos nós, tá? Que somos ainda espíritos imperfeitos. Estão ali naquela corzinha ali, ó.
por causa dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa negatividade. Por isso estamos ali daquele jeitinho, tá? Então, vamos falar aqui da primeira ordem, né? Que é a ordem dos espíritos puros. Olha lá Jesus nos olhando, né? Como é bom, né? Ter ele assim, com as mãozinhas pra gente, e a gente saber que pode contar com ele. Que maravilha! Primeira ordem, espíritos puros. Então, os espíritos que compõem a primeira ordem percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais de sofrer provas e expiações. Não estão mais sujeitos às reencarnações, mas podem, ocasionalmente, reencarnarem como grandes missionários. Gozam de inalterável felicidade e sua superioridade intelectual e moral em relação aos outros espíritos é absoluta. São os mensageiros de Deus na direção dos mundos, sistemas planetários e galáxias. O único espírito puro a encarnar na nossa ordem foi Jesus. Não teve outro. Tanto é que é ele que é o nosso governador, por assim dizer. É ele que nos governa. Esse planeta Terra pertence a Jesus. Assim como outros planetas, outros lugares pertencem a outros espíritos de luz que nós não conhecemos. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos responsabilidade dele. É ele que nos comanda, é ele que nos conduz, tá? Então, nós temos muitas das características de Jesus, porque ele nos impõe isso. Então, a bondade, essa coisa toda está nato dentro de nós. Basta a gente acioná-la, certo? E dentro dessa ordem, vamos para a segunda ordem, que são dos espíritos bons. Olha lá, quem assistiu o filme Nosso Lar, dá para ver aí como é que estão os espíritos bons ali, né? Tem sempre alguém falando com eles. Então, na segunda ordem, que são os espíritos bons, observa-se nesses espíritos predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem, buscam Deus constantemente, conscientemente, mas ainda terão de passar por provas. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e bondade. Os mais adiantados juntam-se ao seu saber as qualidades morais. Então, esses espíritos que são bons, eles ainda não são perfeitos. Eles buscam a Deus, eles fazem muita bondade, mas ainda não são espíritos completamente puros. Estão muito acima de nós, mas não chegaram lá aonde está Jesus. Não chegaram ainda. Eles ainda têm alguma coisa. Por quê? Porque eles ainda também precisam aprimorar alguma coisa, que pode ser qualidades morais, pode ser intelecto, enfim. Como eu falei da pesquisa lá de Minas, a gente não pode dizer que todos que foram entrevistados em Minas tinham a mesma formação acadêmica. Por isso as respostas diferentes. Assim também com os espíritos. Cada um tem uma evolução. Como cada um tem a sua inferioridade ainda. Então, é essa comparação que eu quero fazer. Cada um está no seu degrau, no seu patamar. Vamos então, nesta ordem, ele se apresenta 4 classes principais dentro desses espíritos bons. A segunda classe de espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Encarnam na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar neste mundo. Então, quantos espíritos a gente vê assim, né? Tivemos bastante exemplo. Maria Teresa de Calcutá,
Chico Xavier, a irmã Dulce. Eles voltam novamente aqui, mas eles voltam em missão. É diferente de nós que estamos em expiação. Tem uma diferença grande. Eles voltam, são espíritos bons que voltam aqui para uma missão especial. Então, esses espíritos, eles são bons na ciência, na sabedoria e na bondade. Dentro desse, temos a terceira classe, que são de espíritos prudentes, elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permitem analisar com precisão os homens e as coisas. Então, temos aí aquelas pessoas, homens muito inteligentes, de uma bondade extrema, e que só vieram para cá para estudar, para ajudar no progresso nosso. Quarta classe. Espíritos sábios, amplitude de conhecimentos, aplicados em benefício dos semelhantes. Tem mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. Então, pode ser que eles não tenham a moral tão elevada, porém, eles são muito inteligentes. Oi? Tudo bem? Eles têm a moral tão inteligente e eles são cientistas, né? Que descobrem as vacinas para as nossas moléstias, que vão descobrir, se Deus quiser, para o Covid. Então, são essas pessoas que vêm nessa missão importante para que possam nos ajudar. Quinta classe, espíritos benévolos. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. A bondade é a qualidade dominante. São aquelas pessoas que são boníssimas, que só de você olhar, assim como era o Chico Xavier, você perdoa tal coisa, Chico? Não, eu não perdoo porque eu não me ofendi. Quando que a gente vai poder falar isso? Eu não tenho que perdoar porque eu não me ofendi. A gente se ofende com um pisão que alguém dá no calinho da gente, mesmo sem querer, a gente já está ofendido. Imagina chegar num plano desse, né? Então, não é para todos os espíritos, são espíritos realmente muito bons. E a terceira ordem, que aí a gente conhece bastante, né? Que somos nós, espíritos imperfeitos. Olha lá. Olha as figurinhas. Olha nós ali, ó. Com certeza eu estou por ali. Bom, o predomínio da matéria sobre o espírito ainda é grande. Nós temos propensão ao mal, tem a intuição de Deus, mas não o buscam através de atos e pensamentos. Apresentam ideias pouco elevadas. Sexta classe. Não necessariamente que nós temos tudo isso, mas sempre alguma coisa ainda nós temos disso que foi dito. A sexta classe são dos espíritos batedores ou perturbadores. Sua presença manifesta-se por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos sólidos. Aqui nós estamos falando de espíritos desencarnados, certo? Então, essa classe de espíritos batedores ainda são perturbadores, porque desencarna sem uma elevação ainda moral do espírito, então eles continuam assim. A sétima classe são espíritos neutros. Eles são apegados às coisas do mundo, não são bons o suficiente para praticarem o bem, mas nem maus também para fazerem o mal. Eles são neutros, porém eles ainda estão muito apegados à matéria. Desencarnaram, foram para lá, mas não esqueceram as coisas que deixaram aqui. Tem um pouquinho de noção das coisas boas, porém não fazem nada de mal, porém não ainda conseguem fazer o bem por livre e espontânea vontade, né? Eles não conseguem, tá? Vó, desculpa interromper. 10 minutinhos para acabar essa aula. Tá bom. Faltam 3, mas a gente pode, acho que dá tempo. Aí a gente só comenta na outra, acho que dá tempo. A oitava classe são dos espíritos pseudo-sábios. Eles possuem grande conhecimento,
mas julgam saber mais do que sabem. Sua linguagem tem caráter sério, misturando verdade com suas próprias paixões e preconceitos. Eles são convencidos de que eles sabem tudo. Sabem, eles têm conhecimentos, mas eles se julgam, né? Melhor que os outros. E eles, na realidade, eles não estão perfeitos. Eles têm muita imoralidade, muita coisa ruim ainda, então nem tudo que eles falam realmente procede. 9ª classe, espíritos levianos são ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que propriamente maus. Têm uma linguagem alegre, irônica e superficial. Então, eles são levianos, porque eles não entendem as coisas. E por isso mesmo são inconsequentes, né? Eles mais fazem bobagem, tipo, gosta de, sabe, fazer uma piada, fazer uma coisa. Não estão muito ligados, eles não são muito, como vou falar, não são bem responsáveis. E a 10ª classe e última são espíritos impuros. O mal é o objetivo das suas preocupações. Sua linguagem é grosseira e revela a baixeza de suas inclinações. Esses realmente estão bem lá embaixo, eles não têm nada, nenhuma moral e nada. A preocupação dele é somente fazer o mal e levar o mal. Eu acho melhor a gente encerrar aqui para que eu possa dar uma explicação melhor sobre tudo isso na próxima. Saímos e voltamos. Ô, dona Sônia, eu não estou escutando nada. O vídeo parece que está parado. Maurício? Entra de novo, Maurício, no outro. Vamos começar de novo. Autoriza o som quando começar o próximo. Você precisa autorizar, Maurício. Alô? Se você não bater lá no vídeo para autorizar o som, não vai sair. Acho que ele não está ouvindo.